Você já deve ter ouvido sobre o declínio populacional da China. Em 2022, a população da China caiu em 850 mil pessoas. Segundo o Bureau Nacional de Estatísticas, a Organização das Nações Unidas estima que a população da China pode chegar a 1,3 bilhão até 2050 e ficar abaixo de 800 milhões até 2100. E se eu dissesse que a queda populacional na Rússia é ainda pior do que parece? Sim, a Rússia está em uma situação muito pior do que a China. Pode-se dizer que é um colapso populacional. Veja o quadro genético. De acordo com a previsão de baixa expectativa, a população do país deveria cair de 146 milhões em 2022 para 134 milhões em 2036. Em uma década, a Rússia pode perder mais de 10 milhões de cidadãos. Nenhum poder ocidental prejudicou tanto a Rússia quanto Putin. Para entender por que a demografia da Rússia é um desastre, é preciso analisar alguns eventos históricos. O declínio da população da Rússia começou após a Segunda Guerra Mundial, que matou muitas pessoas e fez as taxas de natalidade caírem a cada 25 anos. Cada geração menor tinha menos filhos. Apesar de alguns breves períodos de crescimento desde a guerra, esses momentos criaram uma impressão enganosa. Por quê? Porque hoje o novo lema do Kremlin é menos pessoas, menos problemas. Sem surpresa, o gráfico demográfico russo lembra uma árvore velha prestes a cair. Tem base fina, tronco afilado e galhos caindo mais rápido que folhas no outono. Em comparação, veja como é a saudável árvore democrática do México, saudável e robusta como um burrito. A raiz do problema é que a Rússia periodicamente inicia guerras caras. Os resultados são devastadores, milhões de russos estavam mortos ou feridos. Sim, a Rússia é culpada pela Segunda Guerra Mundial. Por quê? A guerra na Europa começou em 23 de agosto de 1939, quando a União Soviética e a Alemanha nazista assinaram um acordo para dividir a Polônia e outras partes da Europa Oriental. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha enviou seu exército para a Polônia Ocidental, seguido pelo exército soviético, entrando na Polônia Oriental em 17 de setembro. A Grã-Bretanha tinha um acordo de defesa com a Polônia e declarou guerra à Alemanha logo após a invasão. A França, que também tinha acordo com a Polônia, declarou guerra à Alemanha horas depois. Mesmo assim, Grã-Bretanha e França não declararam guerra à União Soviética, gerando controvérsia na Grã-Bretanha, como o público não sabia sobre os detalhes do acordo de defesa. Isso fez muitos sentirem que a União Soviética podia assumir territórios sem consequências. O papel da União Soviética na Segunda Guerra Mundial deve ser mais debatido para compreender o comportamento imperial da Rússia atualmente. Resumindo, não inicie guerras caras. Boa sorte explicando isso para Putin. Provavelmente você já ouviu que a história se repete. Bem, a história russa é uma demonstração didática disso. A Rússia iniciou uma guerra custosa contra a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. E você adivinhou, certo? Isso também contribuiu para o colapso demográfico da Rússia. Como? Como a Rússia prova que a história se repete? Tsares soviéticos, agora homens fortes. Mesma vibe imperial, só que com Wi-Fi e sanções piores. A população da Rússia diminui há 7 anos por menor fertilidade, menos mulheres em idade fértil e queda da imigração. O demógrafo russo Alexei Raksha observa que menos de 294 mil bebês nasceram nos primeiros 3 meses de 2025, que é o número mais baixo para a Rússia em 225 anos. Ótimo trabalho, camarada Putin. Essa queda nos nascimentos significa que a idade média dos russos vai diminuir, levando a taxas de mortalidade mais altas e uma população geral menor e mais velha. O impacto dessa situação só começa a aparecer nas próximas décadas. A taxa de fertilidade nacional caiu para 1,4 filho por mulher e em grandes cidades chega a apenas 1 filho por mulher. Isso é muito menor do que as 22 crianças por mulher necessárias para manter a população estável. As baixas taxas de natalidade farão com que haja menos mulheres para ter filhos na década de 2040, causando menos nascimentos nesse período. Por que os líderes russos ignoram o declínio populacional?
Eles estão ocupados gravando seus nomes na história, achando que as estátuas superarão os cidadãos. A propósito, descobriu-se que alguns moradores de Chelyabinsk, na Rússia, fizeram uma estátua de Putin. Sabe o que é absurdo nisso? A estátua tem 180 centímetros de altura que Putin claramente não possui. A propósito, aqui está uma resposta de um artista lituano. Qual deles você prefere? Aqui está como os demógrafos descrevem a população da Rússia hoje. Geralmente, a população russa sofre com altas taxas de mortalidade. A principal razão para as altas taxas de mortalidade na Rússia, especialmente entre os homens, são claras. Primeiro, o uso de álcool e seus efeitos colaterais, como acidentes, suicídios, violência e assassinato, permanecem altos. A influência do lobby da vodka é frequentemente culpada por isso. Lá existe uma diferença consistente de 10 anos na expectativa de vida entre homens e mulheres. É um dos poucos países com grande escassez de homens, que eram só 46% da população no censo de 2020. Quase 40% das mães são solteiras. Segundo dados iniciais do Rosstat, a expectativa de vida na Rússia caiu quase 7 meses no ano passado, passando de 7.341 para 7.284 anos em 2023. Quando Putin assumiu o 5º mandato em maio de 2024, afirmou que queria elevar a expectativa de vida na Rússia para 78 anos até 2030. Veja. Às vezes ele também pode ser engraçado. Apenas para que possamos entender como a elite governante trata a população russa. Aqui está o que Georgy Filimonov, o governador da região de Vologda na Rússia, que também culpa o consumo de álcool pelas taxas de mortalidade na Rússia, disse no ano passado. E eu cito: "Não podemos ficar indiferentes enquanto nossos compatriotas morrem. Se a população está morrendo e morrendo como em uma guerra, quem virá em seu lugar? Danos irreparáveis estão sendo causados à saúde das futuras gerações, à economia e à nossa vida pública, social e cultural. E tudo isso está acontecendo em condições de paz, não na linha de frente." Fim da citação, apenas lágrimas de crocodilo e nada mais. Apenas um político russo típico que provavelmente enxugou suas lágrimas com um monte de dinheiro. Por que a população da Rússia sofre com a falta de homens? Porque os caras continuam desaparecendo em guerras e vodka, né? Por isso. Além disso, e este é um fato insanamente interessante, aproximadamente 30 mil russos em idade de trabalho morrem anualmente de vírus da imunodeficiência humana. O número cresce por causa dos custos mais altos de tratamento e da falta de testes precoces. O governo investe 70 bilhões de rublos, 670 milhões de dólares anuais, no tratamento do vírus da imunodeficiência humana. Isso representa um impacto econômico significativo, pois resulta em uma perda de indivíduos economicamente ativos. Até agora, a Rússia registrou 17 milhões de infecções por vírus da imunodeficiência humana e quase 50 mil mortes. Isso ocorre por falhas no diagnóstico precoce e no acesso ao tratamento. A escassez de medicamentos antirretrovirais essenciais surgiu devido a interrupções nas cadeias de abastecimento. Apesar da transmissão heterossexual ser a principal via, usuários de drogas e trabalhadores do sexo continuam muito vulneráveis. Além disso, o financiamento para testes está 30% abaixo dos níveis recomendados, dificultando os esforços de detecção precoce. Então, a Rússia é literalmente o país mais inseguro da Europa. Agora, vamos ao principal fator do colapso populacional: as guerras iniciadas pela Rússia. As baixas russas na Ucrânia têm sido extraordinárias. Ao todo, 250 mil soldados russos morreram na Ucrânia, somando mais de 1 milhão de baixas russas, um sinal do descaso flagrante de Putin por seus soldados. Para efeito de comparação, a Rússia teve cerca de 5 vezes mais mortes na Ucrânia do que em todas as guerras russas e soviéticas desde o fim da Segunda Guerra Mundial até fevereiro de 2022. Além disso, as fatalidades russas na Ucrânia são 15 vezes maiores que a guerra de uma década da União Soviética no Afeganistão e 10 vezes maiores que os 13 anos de guerra da Rússia na Chechênia. Como os chefes russos evitam falar das baixas russas?
Eles polem as medalhas tanto que não enxergam os quartéis vazios no nosso brilho. A partir de março de 2025, mais de 10 mil soldados russos foram confirmados mortos na Ucrânia, de acordo com um relatório da British Broadcasting Corporation Rússia e Mediazona. Cerca de um quarto dos mortos eram combatentes voluntários, 16% eram prisioneiros e 11% eram tropas convocadas através da mobilização. Unidades de fuzileiros motorizados compunham 7%, forças aerotransportadas, 3% e mercenários privados, mais de 2%. Mais de 4.800 oficiais também morreram. A participação deles no total de mortes caiu de 10% no início da guerra para cerca de 2-3% no final de 23, à medida que a Rússia recrutava mais voluntários. Em quase 30% dos casos não estava claro em qual unidade os soldados serviam. Até 6 de junho de 2025, o número confirmado de mortes de oficiais no exército russo e em outras forças de segurança era de 5.138. A porcentagem de fatalidades entre oficiais em relação ao total de baixas vem diminuindo consistentemente desde o início dos conflitos. Inicialmente, quando soldados contratados profissionais compunham a maioria da força invasora, os oficiais representavam até 10% das mortes. Até novembro de 2024, essa taxa caiu para 2-3%, mostrando mudança nas estratégias de combate. E o forte recrutamento de infantaria voluntária, que experimentou taxas de baixas significativamente maiores do que as de seus oficiais comandantes. Os russos se importam um pouco com quem será mais sacrificado. Não se preocupe, os filhos dos oligarcas estão no grupo mais seguro da Rússia ou até na Europa ou América. A guerra da Rússia na Ucrânia trouxe novos fatores para a crise populacional. Veja, quando os soldados voltam para casa, eles precisam de cuidados profissionais para manter a saúde mental. Como sabemos, a Rússia considera a saúde mental um mito. Então, dezenas de milhares de soldados russos que voltam para suas cidades natais literalmente contribuíram para o declínio populacional do país. A taxa de homicídios na Rússia foi registrada em 32 homicídios por 10 mil pessoas em 2023. Desde 2002, quando houve 307 assassinatos por 10 mil residentes, essa cifra vem caindo. Ao longo do período observado, a taxa máxima foi registrada em 1994, com 326 homicídios por 10 mil indivíduos. Apesar da queda na criminalidade geral na Rússia, crimes graves aumentaram. Embora a maioria dos atos criminosos na nação seja menor, a proporção de crimes graves subiu para mais de 7% somente em 2023. Mas isso não é tudo. Porque a guerra de Putin na Ucrânia teve alguns efeitos indiretos sérios na população da Rússia. O projeto Outrush, coautoria de Emil Kamalov, analisa visões políticas, mobilidade e planos futuros dos russos que emigraram após a invasão em larga escala da Rússia na Ucrânia. Ao contrário do que muitos pensam, a maioria dos imigrantes qualificados não está voltando para a Rússia. Eles continuam no exterior ou mudam para outro país. Entre 23 e 24, só 8% retornaram e 21% mudaram para um terceiro país. Cerca de um terço pensava em mudar novamente em um ano. Para muitos, o retorno está ligado não ao fim da guerra, mas à esperança de uma grande reforma política na Rússia. Muitos saíram não só para fugir da guerra, mas também como protesto político. A relutância deles em retornar reflete a contínua desilusão com o atual sistema político da Rússia. Um estudo do The Bell mostra que até 2024, o número de pessoas que deixaram a Rússia desde fevereiro de 2022 é o maior êxodo em 30 anos. Pelo menos 650 mil pessoas que saíram após a invasão da Ucrânia ainda estão vivendo no exterior. A partida deles cria desafios políticos e econômicos para o Kremlin, e sua ausência está aumentando a pressão no mercado de trabalho em casa. Por que os imigrantes russos que fugiram após a guerra de Putin na Ucrânia enfrentam pressão política? Eles fugiram do recrutamento, mas agora enfrentam novas fronteiras e antigos rancores do Kremlin. A migração secundária é comum entre este grupo, muitas vezes impulsionada por insegurança jurídica, desafios culturais ou falta de opções de residência de longo prazo.
A Sérvia ficou mais atraente por suas políticas migratórias fáceis, enquanto Turquia e Geórgia perdem pessoas por condições que pioraram. Imigrantes em países estáveis como Alemanha, Espanha e Estados Unidos da América tendem a permanecer mais tempo. O engajamento político entre os imigrantes russos permanece alto, embora tenha diminuído ligeiramente de 92% para 85% devido ao cansaço e ao ceticismo. Ainda assim, 41% votaram nas eleições russas de 2024 no exterior, sinalizando envolvimento contínuo. De acordo com o líder da equipe de estudo internacional de guerra da Rússia, George Barros, é provável que Moscou consiga sustentar apenas mais 12 a 16 meses de conflito neste ritmo atual. Com uma estimativa de 30 a 45 mil soldados russos mortos ou feridos na Ucrânia a cada mês desde o início da invasão em 2022. Além disso, a parte assustadora é que toneladas de russos educados deixaram a Rússia. Aqueles que poderiam construir um país normal já não estão mais lá. E o Ocidente basicamente não tem ninguém em quem confiar para construir relações sensatas. Um dos maiores problemas econômicos da Rússia no momento não são as sanções ou a perda de negócios de energia, é a perda de suas pessoas mais inteligentes e habilidosas. Muitos russos altamente educados e talentosos deixaram o país após a invasão em grande escala da Rússia. Quase 1 milhão de pessoas fugiram no primeiro ano, a maioria jovens e bem educadas. 86% tinham menos de 45 anos e 80% tinham diploma universitário, segundo pesquisa do Instituto Francês de Relações Internacionais. Muitos que estão saindo fazem parte das camadas mais ricas da sociedade russa e não saíram de mãos vazias. Em 2022, os russos movimentaram quase 42 bilhões de dólares em economias pessoais para fora da Rússia. A Rússia enfrenta forte fuga de cérebros, perdendo mão de obra, recursos e habilidades essenciais para inovação e crescimento. Putin da Rússia está bem, com a Rússia perdendo suas melhores mentes, menos pessoas por perto para corrigir suas lições de história. No final, é claro que a população russa está à beira do colapso. Mesmo sem guerra, o país perderá milhões na próxima década. Em vez de resolver esse problema, Putin envia dezenas de milhares de russos para morrer por um pedaço de terra estrangeira que a Rússia já controlou. Amigos, obrigado por assistir e estar aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, inscreva-se no canal e torne-se um membro mensal no Buy Me a Coffee. Links na descrição abaixo. Slavo Krini, tchau, tchau.